corrigindo aqui a nossa primeira questão que diz assim, ó. A Constituição Federal faz a tutela geral dos partidos políticos em capítulo do título dos direitos e garantias fundamentais. Sim ou não? Basiquinha essa, hein? Vamos lembrar lá, ó. Eu tenho o título na Constituição que se chama dos Direitos e Garantias Fundamentais. Dentro desse gênero, direitos e garantias fundamentais, eu tenho as seguintes espécies: os direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º da Constituição, direitos sociais, do 6º ao 11, direitos da nacionalidade, artigo 12 e 13, direitos políticos, artigo 14, 15 e 16, e eu tenho os partidos políticos no artigo 17. Então, sim, os partidos políticos, eles são tutelados, eles são protegidos, eles têm disposição na Constituição nesse título dos direitos e garantias fundamentais. Por isso, a nossa primeira questão aqui, certíssima. Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura e estabelecer as regras sobre sua organização e seu funcionamento, mas não é permitida a previsão em seus estatutos de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros. Mais uma aqui que está certíssima. É uma das proibições. Então, lembra que a Constituição, ela dá liberdade aos partidos, ela diz que eles podem definir sua estrutura, organizar suas regras, o seu funcionamento, mas tudo tem limite. Ela não é, tudo tem limite. Ela mesma estabelece algumas limitações dentro dessa organização dos partidos. Tanto é que ela estabelece que os partidos não, né, meu amor? Por que que um governo estrangeiro quer enfiar grana em partido político aqui do Brasil? Quais são os seus interesses? Interesses escusos, certamente, a gente não permite em respeito à soberania nacional. Por isso, essa certíssima. Vamos para a próxima. Não existe no Brasil nenhuma hipótese legal de acolhimento da chamada candidatura nata, ou seja, o direito de o titular de mandato eletivo proporcional ser obrigatoriamente escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição. E aí? Certa ou errada? Essa é uma questão que merece um pouquinho de aprofundamento, porque você tem que conhecer uma disposição da lei das eleições. Professora do céu, mas a questão é de constitucional, por que eu tenho que saber da lei das eleições? Teté, infelizmente, é isso aqui, tá? Não era nem uma prova de tribunal eleitoral, nem nada disso, de TRE, nem nada. Era uma prova que pode ser a sua, qualquer prova pode vir isso aqui, mas é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, então por isso a gente tem que conhecer aqui a legislação infraconstitucional. O que a lei das eleições estabelece? Ela estabelecia, ela dizia o seguinte, ó, aos detentores, parágrafo 1º do artigo 8º, aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou vereador, ou seja, aqueles eleitos pelo sistema proporcional, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Então, deixa eu te explicar aqui, ó. A convenção partidária nada mais é do que uma reunião feita ali pelo partido e seus filiados para determinar quem vão ser os escolhidos, quem vão ser os candidatos que o partido vai lançar. Então, não é assim, eu quero. Não, tem que ser escolhido isso em convenção partidária. O parágrafo 1º desse artigo 8º aqui das eleições consagrava um direito a uma candidatura automática, que é o que a gente chama de candidatura nata. Então, se o cara era deputado federal, estadual, distrital ou vereador, e ele estivesse no exercício do cargo, ele meio que tinha um direito a um registro automático da sua candidatura. Ou seja, ele não precisaria se submeter novamente a uma convenção partidária. Só que o STF entendeu que isso é inconstitucional. Então, o STF entendeu que essa disposição do artigo 8, essa previsão viola a isonomia entre os candidatos, uma vez que eles precisam sim se submeter então a essas convenções partidárias. Então, de fato, hoje a gente não tem para nenhum cargo mais. Não existe no Brasil nenhuma hipótese legal de acolhimento da chamada candidatura nata,
ou seja, o direito do titular de mandato eletivo proporcional, seja pelo sistema proporcional, ser obrigatoriamente escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição. Certíssimo? Lembra que essa proibição decorre, então, de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Muito bem. Suponha-se que X seja prefeito e Y vereador no município de Vila Velha, Espírito Santo, tendo sido eleitos pelo mesmo partido e os mais votados na eleição municipal. Suponha-se ainda que ambos planejem mudar de partido em razão de insatisfação no ano do mandato e ensejará a perda dos cargos de X e de Y. E aí, Teteia, vamos lembrar isso aqui, ó. Eu tenho aqui que X se elegeu prefeito, ou seja, X foi eleito pelo sistema majoritário. Vou ter dar um zoom aqui. E o Y foi eleito pelo sistema proporcional. Eles foram eleitos, então, pelo partido tal aqui, pelo mesmo partido. E eles querem se desfiliar desse partido político. Aí eu te pergunto, qual é a consequência aqui da desfiliação sem justa causa? A consequência da desfiliação sem justa causa é a perda do mandato. Mas essa perda do mandato se aplica apenas para os candidatos eleitos pelo sistema proporcional. Então, nesse caso aqui, apenas o Y, que é o vereador, perderia o seu mandato e não o candidato X, tá? Então, lembra que essa regra de perda do mandato para aquele que se desfilia sem justa causa é apenas para os eleitos pelo sistema proporcional. Lembra do Vini? Você vai lembrar dessa história. Imagine que você, não vamos pensar nem no Vini, vamos pensar aqui, ó. Coitado do Vini, é só judia do Vini. Pensa que você tá lá com a sua namorada e ela estuda para concurso, ou vice-versa, tá? E tá estudando para concurso e você tá ali bancando ela. Então, sua namorada resolve estudar para concurso e você bancando, trabalhando, ajudando, pagando curso e comprando material, investindo nela e falando assim: vai, amor, realiza teu sonho. Tá. Aí a bonita passa, claro que passa. Passa no concurso e ela resolve, toma posse e tudo mais. E na primeira oportunidade ela olha para você e fala assim: valeu, falou, aquele abraço. Hã? Você acha isso certo ou como é que é isso aí? Você acha que tá bom fazer um negócio desse? Claro que não. Você se sentiu o quê? Traído, injustiçado. É ou não é? Com certeza. Com o partido não é diferente. Lembra que os candidatos que se elegem pelo sistema proporcional, quem condiciona que a eleição dele é o partido político. Tanto que o mandato pertence ao partido. Então, se o partido elegeu o cara, aí depois que elegeu o cara, o Beleza chega e fala assim: aquele abraço, o partido fala assim: aquele abraço é nada, me devolve o seu mandato, que fui eu que te elegi. Então, nesse caso, o candidato que se elege, essa é a regra. Só que existem algumas exceções previstas aqui no texto da Constituição. Então, é bem importante que você lembre quais são as exceções, ou seja, quais aquelas situações em que ele vai poder falar assim: falou e não vai perder o mandato. Lembra? Então, aqui a gente já está errada, porque essa regra de perda do mandato é só para os eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, só valeria isso aqui para Y. Tá. Agora, olha aqui, ó. As hipóteses de desfiliação por justa causa. Elas estão previstas tanto no parágrafo 5º quanto no parágrafo 6º do artigo 17, mas eu vou resumir elas aqui para você num esqueminha, tá? Não deixe de ler. Então, qualquer regra aos eleitos pelo sistema proporcional, deputados e vereadores, que se desfiliam sem justa causa, perde o mandato. Então, vamos colocar aqui, ó. Eleito pelo sistema proporcional. Estou falando de deputados e vereadores se desfiliam sem justa causa, a perda do mandato. Cadê azul aqui? Perde o mandato.
Mas há exceções. Há situações em que essa perda não vai acontecer. Então, quando que não vai acontecer? Quais são as exceções? As exceções são as hipóteses de justa causa. Então, quando que não vai perder o mandato? Primeiro, quando o partido a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Lembra qual que é a cláusula barreira, a cláusula de desempenho? 3 que vira 1/3 que vira 2. 3 que vira 1/3 que vira 2 ou 15 deputados federais em 1/3 das unidades da federação. Isso ou aqui a anuência do partido. Ou ainda nas outras hipóteses previstas em lei, ok? Tá, o que é importante você lembrar aqui, ó? Que se o candidato se elegeu por um partido que não atingiu a cláusula de desempenho, a cláusula barreira, ele pode promover anuência só se for, de fato, uma das hipóteses previstas em lei. Claro que para as questões de direito constitucional, a gente fica apenas com as hipóteses aqui previstas na Constituição. Tá? Então, como a questão não fala de uma das hipóteses previstas na Constituição, quem vai perder aqui o mandato seria apenas o eleito pelo sistema proporcional. Ok? Por isso, nosso gabarito, errada a questão. Não esqueça essas hipóteses. Lembra que, inclusive, que o partido que recebe não ganha nada, né? Vou colocar assim, ó, o partido que recebe não ganha nada. O que significa não ganha nada? Significa que essa nova filiação não é contada para fins de recebimento de recursos do fundo partidário, tempo de propaganda de rádio e televisão, tá? Não vai valer para nada esse cômputo aqui. Tá. A adoção do modelo proporcional em eleições de deputados fere o princípio da eleição direta, pois a eleição de um deputado não deve depender dos votos recebidos por outros candidatos do partido ou por sua legenda. E aí? Bom, vamos lá. Apesar das inúmeras críticas que o sistema proporcional tem dentro do Estado brasileiro, a gente não pode dizer que ele fere a ideia de eleição direta. Vamos entender aqui, ó. O sistema proporcional é aquele sistema que privilegia a figura do partido. Isso porque, num primeiro momento, o cômputo dos votos é feito para o partido, para a legenda, para ver se ele atinge o chamado quociente eleitoral. Não é isso? Ok. Agora, isso não significa que nós não destinamos o nosso voto para candidatos em específico. Então, quando eu voto lá para deputado, para senador, eu voto no Zezinho da farmácia. Eu voto no, sei o que, professor. Eu voto na pessoa do candidato. Ou seja, há sim uma eleição aqui feita de forma direta. Então, não há violação do princípio da eleição direta no modelo proporcional. A crítica que se faz ao modelo proporcional é porque as pessoas não votam pensando no partido. É muito difícil você pegar um cidadão que vai falar assim: eu vou votar naquele candidato porque ele é daquele partido. As pessoas votam em pessoas e não pensando no partido que ela está afiliada. Até porque a gente sabe que tem inúmeros partidos, a gente nem sabe qual partido que a pessoa está afiliada. Ah, eu gostei daquele candidato. Se ele é do PT, do PL, do não sei o quê. Isso a galera, tipo, beleza, ainda para o voto, uma educação enquanto cidadão mesmo, pensando no processo eleitoral, entendendo melhor o sistema proporcional, que eu sempre falo, a gente tinha que estar dando essa aula onde? Lá nas escolas, eu tinha que estar lá no 2º grau falando sobre isso, né? Para a piazada que vai começar a votar saber o que está acontecendo. Mas a verdade é que o brasileiro não tem essa consciência, nem sabe como que funciona o cálculo do sistema proporcional, tá? Então, apesar da crítica, porque falta consciência enquanto cidadão de votar de acordo com esse modelo proporcional, a gente não pode dizer que ele fere o princípio da eleição direta, porque sim, quando você digita o número do candidato lá na urna eletrônica, você vota naquele candidato. Inclusive, esse voto, apesar de computado inicialmente para a legenda, ele vai valer sim depois para o candidato, tá? Então, por isso, não fere errada.
Eu sempre brinco que o sistema proporcional é aquele sistema que toda eleição alguém está indignado. Não é? Sempre aparece aquela tia e fala assim, Adriane, como pode? Aquele lá recebeu menos voto que o outro e se elegeu. Pois é, sistema proporcional. É um sistema que privilegia também a representatividade das minorias, tá? Seguimos. Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida pela Constituição e poderão definir o regime de suas coligações eleitorais, que vincularão as candidaturas no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. E aí, Teteia? Regime das suas coligações. Lembra que é coligação? Quando um partido se junta em outro partido para disputar uma eleição. Então, eu tenho sim a liberdade dos partidos escolherem as suas coligações, mas não há essa obrigatoriedade de vinculação das candidaturas. Veja que ele está dizendo assim, que vincularão, ou seja, como algo obrigatório, quando na verdade não há essa obrigatoriedade. Então, não há essa obrigatoriedade de vinculação. Tanto que a Constituição fala assim, ó, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito federal, estadual, municipal e distrital. O que é essa vinculação? Imagine a seguinte situação. Imagine que o partido A se coliga com o partido B para disputar as eleições presidenciais. Lembrando que coligação agora apenas para as eleições majoritárias. É vedada a coligação nas eleições proporcionais, tá? Então, A e B se coligam para a disputa aqui do cargo de presidente da República. Beleza. Aí eu tenho eleição de governador também, ou seja, aqui é no âmbito federal. Será que essa coligação AB ela deve ser reproduzida obrigatoriamente no âmbito do Estado? E a resposta é não, não há essa obrigatoriedade de vinculação. É isso que a Constituição está dizendo. Então, eu posso ter AB vinculado no âmbito federal, mas no âmbito estadual, sei lá, CA com C, por exemplo, porque não há essa obrigatoriedade, tá? Muito bem. Errada. Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, sendo-lhes facultada a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. E agora? Agora tá certo. A tia colocou uma do lado da outra para você ver a sutileza dos detalhes aqui, ó. Ele tá dizendo assim, que vincularão. Não, vincularão, tô dizendo, é obrigatório. Não, não é obrigado. Agora, dizer que é uma faculdade de vinculação, aí sim. Então, o partido ele pode se coligar no âmbito federal e, se eles quiserem, sem ser obrigatório, eles podem se vincular no âmbito estadual e municipal, tá? Então, por isso, essa certíssima. Jurídica na forma da lei civil. E, após adquirirem personalidade jurídica, eles devem registrar seus estatutos no TSE, mas não no TRE. Errado. Vamos lá. A Constituição assegura a liberdade de criação de partidos políticos? Sim, com certeza. Agora, essa liberdade, não. Isso porque é possível, sim, que se estabeleçam normas que condicionem, que tragam condições, tanto quantitativas quanto qualitativas, para os partidos políticos. Por exemplo, eu posso ter na legislação infraconstitucional regras para que um partido possa ser criado. Então, por exemplo, você tem lá apoiamento mínimo de eleitores, não tem? Eu tenho um controle aqui quantitativo. Então, há um controle sobre a quantidade de partidos políticos que podem existir. Eu tenho ainda como necessário de resguardo aqui o pluripartidário partido político, por exemplo, no Brasil. Eu preciso ter vários, ou seja, a ideia de pluripartidarismo, você entendeu? Então, há sim um controle de quantidade dos partidos políticos, assim como também é um controle de qualidade. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quando a Constituição fala que um partido político tem que respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, eu posso fundar um partido político de qualquer coisa? Não, não posso. Não posso. Né? Lembra que eu sempre falo do monarca? O monarca pula e gira em 360 com essa aula. O monarca, pra quem não sabe, era aquele, sei lá o que ele é, da internet, youtuber, sei lá o que,
tinha um podcast e tal, e ele defendeu num dos podcasts lá a criação de um partido nazista. Não é que ele falou que o nazismo é bonito, etc, nada disso, como a galera falou por aí. O que ele falou é que ele acha que deveria existir a possibilidade de se criar um partido político nazista. E eu já respondendo o Monark, não pode. Não pode por quê? Porque a Constituição diz que não pode. Quando ela fala que o partido político tem que respeitar aqui os direitos fundamentais da pessoa humana. E um partido que propague uma ideologia para matar um determinado grupo de pessoas, com certeza está violando direitos fundamentais da pessoa humana. Então, isso não seria permitido. Um partido racista não seria permitido, tá? Então, apesar de existir a liberdade, toda liberdade tem limites. E fica, então, condicionados os partidos ao respeito do sistema democrático representativo. Aqui, por exemplo, a questão do pluripartidarismo, que é um controle quantitativo, e, especialmente, o que eu te falei ali, o controle qualitativo, quando a Constituição fala dos direitos fundamentais, nada, porque não impede esse controle, ok? Em respeito à autonomia dos entes da federação, a Constituição Federal autoriza no Tribunal Regional Eleitoral correspondente no prazo legal. Erradíssimo, né, Teteia? Não tem partido político estadual. Partidos políticos têm que ter caráter nacional. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante o registro jurídica com o registro civil. Partido político poderá receber recursos financeiros de governo estrangeiro, desde que faça declaração específica desses valores em sua prestação de contas. A Constituição Federal assegura autonomia aos partidos políticos para definirem sua estrutura interna, organização e funcionamento, sendo-lhes permitido, inclusive, adotar os critérios de escolha e o regime de suas obrigações eleitorais. Não. Eles podem escolher o regime das suas coligações. Tete, imagine o partido podendo escolher as suas próprias obrigações. Aí não era uma obrigação, né? Imagine o partido escolhendo o que ele pode, o que ele não pode fazer. Não é bem assim, não é bem assim. Eles podem escolher as suas coligações. No Brasil, os partidos políticos são instituições de caráter não permanente do eleitorado. O partido político tem caráter temporário? Não, tem caráter permanente, não é? Tanto que os partidos políticos são o quê? Pessoas jurídicas de direito privado, é uma empresa. Então não tem essa, né, de ser temporária. Nada. O legislador ordinário não tem competência para estabelecer normas relativas aos critérios de agremiações partidárias, à autonomia, para estabelecer as normas relativas à sua estrutura interna, organização, fidelidade e disciplina partidárias, bem como ao seu funcionamento. E aí, sim ou não? Veja só. A legislação infraconstitucional, ela pode sim estabelecer limites aos partidos políticos. Agora, não é a lei que vai dizer como que o partido vai escolher os seus candidatos. Ora, é o próprio partido que vai definir isso, se aquela pessoa pode se filiar, se ela preenche os requisitos, se ela é aquilo que o partido busca, se ela corresponde, né, às expectativas do partido para lançar a sua candidatura. Então não vai ser a lei que vai dizer assim, partido X, você vai lançar fulano candidato. Não tem isso. É o próprio partido. Então, certíssima. O legislador ordinário não tem essa competência. Partido político não pode receber recurso financeiro de entidade ou governo estrangeiro. Você vê que repete? Certo. A autonomia conferida aos partidos não torna a justiça eleitoral incompetente para julgar a denominada matéria interna corporis desses partidos. E a resposta é
Exatamente o contrário. A autonomia que a Constituição confere aos partidos torna, assim, a Justiça Eleitoral incompetente para julgar matéria interna corporis. O que é matéria interna corporis? São aquelas matérias, aquelas situações que envolvem a organização e funcionamento do partido, ou seja, sua estrutura interna. Então, aquilo que envolve a sua autonomia interna, organização, funcionamento, ou seja, matéria interna corporis, a Justiça Eleitoral não vai se meter. Então, o partido falou assim: nós vamos decidir em convenção partidária que vai lançar o candidato fulano de tal. Aí o outro não gostou. Ah, vou levar isso para a Justiça Eleitoral. Não vai, filho. Não vai. Por quê? Porque essa é uma matéria interna corporis. Cabe ao próprio partido tomar essa decisão, ok? Errada. E para a gente fechar, eu trouxe aqui, ó, 2 dispositivos que são certeiros de prova, porque eu aproveito aqui no nosso curso de questões para já fazer uma revisão desse conteúdo, não é isso? Olha só o que o artigo 17, parágrafo 7, parágrafo 8º nos trouxeram. Aqui eles estão falando sobre a questão da participação feminina no processo eleitoral. Parágrafo 7º diz ali, ó: os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. O que ele está dizendo? Que 5% do dinheiro que o partido recebe do fundo partidário, ele tem que investir em chamar a mulherada para o processo eleitoral. Isso não é despesa de campanha, isso é despesa regular do partido. Então, vamos fazer um programa para as mulheres se sentirem acolhidas, para a gente chamar elas à participação política. Então, 5% da grana tem que ser para esses programas, para atrair mais a mulherada para esse cenário político, que é predominantemente masculino. Já o parágrafo 8º vai dizer outra coisa. Ele vai falar ali, ó: o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o tal do fundão, ou seja, que é um dinheiro, é um fundo para a campanha eleitoral. E da parcela do fundo partidário, que é destinado a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos e direção e pelas normas estatutárias, considerada a autonomia e o interesse partidários. Aqui a Constituição estabelecendo novas limitações aos partidos. Vocês podem se organizar, mas 30% do dinheiro seu que você vai gastar na tua campanha tem que ser gasto com candidaturas femininas. Assim como 30% do tempo de propaganda também tem que ser destinada para candidaturas femininas. Por quê? Porque a gente tinha aquela regra lá da proporção dos 30% na legislação eleitoral que tem que ter candidatas mulheres. E daí o que a galera fazia? A galera registrava umas mulheres que nem sabia que era candidata. Tô falando a verdade, vou dizer para você o caso que eu acompanhei aqui no escritório. Uma mulher ficou sabendo que ela era candidata depois de uma prestação de contas, mas ela nem sabia que ela era candidata. Ela era afiliada ao partido, o partido registrou ela como candidata sem nem ela saber. Porque ele tinha que preencher aqueles 30%, que é exigido pela lei, só que eles não tinham pretensão nenhuma em elegê-la, era só preencher tabela. Aí nós tivemos essa emenda para falar assim: não adianta só colocar o nome da moça lá, vocês vão ter que investir dinheiro na campanha, porque a ideia não é só ter candidatas mulheres e a eleição se dá dos homens. A ideia é que as mulheres realmente possam aparecer e possam ter perspectiva de se elegerem, tá? Então, por isso, 30% da grana vai para as candidaturas femininas. O que vai acontecer na tua prova? Ele vai inverter esses percentuais. Então, lembra que 5% é para ficar direto, girando lá, chamando a mulherada. Na campanha, falou em campanha, tempo de propaganda, aquela história toda, aí é 30%. Maravilha? Muito bem, teteias. Finalizando.
finalizamos aqui essa nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.